Cidade maravilhosa. Favelas, desapropriações e a história não contada da Zona Sul. A terra mais cara do Rio de Janeiro já foi possuída por uma favela. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No vídeo precisamos falar sobre urbanismo e liberdade, postado aqui, mas que acabou se perdendo no reset do canal. Diversas facetas estatais embutidas na vida cotidiana do cidadão urbano foram explanadas. Facetas impositoras e coercitivas, as quais são capazes de distorcer o mercado ao mesmo tempo que criam periferias e favelas desprovidas de infraestrutura urbana e condições decentes de vida. Esse discurso do afastamento dos pobres das zonas centrais parece até coisa de gente da esquerda, mas é necessariamente o contrário. Para quem se interessou pelo assunto, sugiro que assista ao vídeo citado, basta apenas uma pesquisa aí na internet que o acham. Mas aqui vai uma breve explanação. As elites políticas, controladoras da força estatal, a partir de leis positivadas fazem o máximo para sustentar o status quo, de modo a manterem-se em espaços mais valorizados e afastando o povo mais pobre para as áreas periféricas desvalorizadas. Esse modo de perpetuar a pobreza através da segregação espacial por leis positivadas é ainda mais nefasto por não ser óbvio, justamente por passar despercebido e colocar a culpa na especulação imobiliária. Entretanto, esse não é o único modo que o Estado encontrou de remover os pobres das áreas centrais das cidades. Como será apresentado nesse vídeo, o Estado é o agente que mais maltrata e prejudica a população pobre, até em questões urbanas e espaciais. A cidade do Rio de Janeiro já foi lar para o Império e para o governo federal, e por isso, nela sempre residiu o pior tipo de pessoas: políticos. Talvez por essa proximidade das elites políticas e a cidade, a história do Rio de Janeiro é infestada de exemplos da opressão e utilização da força estatal para a segregação espacial, através do pretexto de obras urbanas. A própria cidade, como hoje é conhecida, é resultado de obras faraônicas como o desmanche do Morro do Castelo e do Morro de Santo Antônio, aquele sendo um dos mais famosos da história do Rio de Janeiro por haver uma lenda de que os padres da igreja de São Sebastião, que se localizava no morro, haviam escondido um tesouro em ouro e diamantes em galerias feitas pelos jesuítas no seu interior. Tais desmanches serviram para abrir a cidade, um discurso higienista, e para ter material de aterro para a nova área portuária e para os aterros do Flamengo e do Aeroporto Santos Dumont. Pouco se fala nas centenas de moradores que foram obrigados a se mudar nesse período. Além disso, existiu uma outra grande reforma na cidade, Allard Haussmann, prefeito de Paris responsável por obras de abertura de avenidas na cidade, a Reforma Pereira Passos, ou como foi mais conhecida, Bota Abaixo. Entre outras histórias de opressão estatal pelo meio espacial, o Rio de Janeiro conheceu uma história ainda mais revoltante e até hoje inexplicada. Às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Leblon, atual metro quadrado mais caro do estado do Rio de Janeiro, vizinho ao Clube do Flamengo, existia uma favela. Onde hoje estão o condomínio Selva de Pedra e o Shopping Leblon, até 1969 estava a favela da Praia do Pinto. Um assentamento que estima-se teve sua origem nos trabalhadores que se mudaram para a construção do Canal Jardim de Alá. A favela possuía cerca de 15 mil habitantes, localizava-se de forma privilegiada por ser num grande terreno plano e era agente pulsante do dia a dia carioca. Porém, também era odiada por grande parte da população local por ocupar uma terra que não parava de valorizar. Desde o governo de Carlos Lacerda, governador do então estado da Guanabara, como era chamado Rio de Janeiro, as favelas da Zona Sul começaram a sofrer remoções, ou seja, o Estado, por algum motivo, retirou centenas de famílias de suas casas e as jogou para a Zona Oeste, Cidade Alta, bairro do Cordovil e Cidade de Deus. Essas últimas foram pensadas e criadas com a única proposta de receber as famílias removidas da Zona Sul. Porém, foi na gestão do próximo governador, Negrão de Lima, juntamente com o governo militar, que a CISAM, Coordenação de Habitação de Interesse Social da Área Metropolitana, órgão governamental criado exclusivamente para atender à agenda de erradicação das favelas, que as remoções se intensificaram. É necessário entender que durante a aprovação de tais agendas, os moradores criaram a FAFEG, Federação de Associação de Favelas do Estado da Guanabara, com o intuito de ter uma instituição que respondesse pelos interesses das favelas. Em reuniões da CISAM, a FAFEG foi contra toda e qualquer ação de remoção nas áreas de favela.
Curiosamente, depois das reuniões e da ferrenha oposição ao plano estatal de limpeza da área valorizada, os líderes opositores começaram a sumir. Alguns foram presos e outros continuam desaparecidos e sem explicações. Após as prisões, houve a mobilização das forças estatais para o começo das remoções. A primeira favela da Zona Sul a sofrer as desapropriações foi a favela Ilha da Draga, na Lagoa Rodrigo de Freitas. A comunidade colaborou, apesar das instruções da Fafeg, esperando que o governador Negrão de Lima cumprisse com sua palavra de urbanizar a favela e não a remover dos mapas. Mas o que aconteceu foi o óbvio: político mentindo e roubando a propriedade de centenas de famílias que moravam naquela favela, aproximadamente 2.500 pessoas. A próxima favela a ser desmanchada e roubada pela força estatal, segundo os planos da Xizan, era a da Praia do Pinto. No 11 de maio de 1969, dia dado para a remoção da favela mais populosa da Zona Sul, um contingente considerável de moradores e líderes comunitários fizeram uma ferrenha oposição às forças policiais que adentraram a favela em busca da retirada dos moradores. Esses imaginaram que os moradores cooperariam, como na Ilha da Draga, mas ocorreu o oposto. Então, as forças estatais se retiraram e o dia passou. Durante a madrugada do mesmo dia, um incêndio, até hoje de origem desconhecida, alastrou-se pela favela. Mesmo com ligações de diversas pessoas, relatos dizem que nenhum bombeiro apareceu no início do incêndio quando ainda poderia ser controlado. Ao final da madrugada, um total estimado de 1.000 casas, ou barracos, foram destruídos pelo fogo, deixando em torno de 9.000 famílias desabrigadas. Famílias inteiras sem casa, sem documentos, sem roupas. As sirenes começaram a soar pela manhã quando, afirmam moradores entrevistados, diversos carros da polícia, bombeiros e de assistentes sociais chegaram ao local. Os policiais informaram que levariam os moradores prejudicados diretamente pela tragédia para abrigos e hospitais, mas, na verdade, foram levados diretamente para centros sociais para serem colocados em conjuntos habitacionais em Cordovil e na Cidade de Deus. Há ex-moradores da favela que dizem, inclusive, que foram levados para tais conjuntos em, pasmem, caminhões de lixo. As autoridades afirmaram que não houve mortos, apenas 34 feridos. Mas se você já chegou neste ponto do vídeo, já deve ter aprendido a não confiar nas autoridades. O que os ex-moradores da favela da Praia do Pinto relatam é que algumas dezenas de pessoas morreram, mas esses corpos nunca foram recuperados ou identificados. Então, usando o próprio incêndio, que para os ex-moradores de forma unânime foi intencional e criminoso, as forças estatais, tanto estaduais quanto federais, conseguiram remover toda a população da favela. E assim, segundo o jornal Correio da Manhã, as forças estatais desmontaram os barracos de 15.000 pessoas, 250 tendas de comércio, 5 igrejas, 3 escolas, um número incerto de terreiros religiosos e uma escola de samba, as Independentes do Leblon. Um mês depois, o governo já apresentou um leilão para a venda do promissor, valorizado e cobiçado terreno amplo no centro da Zona Sul, 96.000 metros quadrados que, na avaliação do governo, era avaliado em 100 milhões de cruzeiros novos. Pouco tempo depois, os alunos de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ são convidados para um concurso para propor projetos de reurbanização do que restou do terreno após a remoção da favela. Em pouco tempo, a favela de 15.000 habitantes deu lugar a um condomínio de prédios residenciais, avenidas para automóveis e, posteriormente, a um shopping. Essa é a história da ação opressora do Estado sobre aqueles indivíduos que eram chamados de favelados, mas moravam na terra mais privilegiada do bairro mais caro do Rio de Janeiro. Essa história é pouco contada até mesmo aqui, no Rio de Janeiro, mas quando é contada geralmente por pessoas de esquerda, ela retrata o regime militar contra os moradores pobres. Ou seja, a esquerda não consegue perceber que o problema não é o tipo de governo, mas sim o próprio Estado como instituição. Essa ação conduzida à mão de ferro pelo governo em 1969 alterou completamente todos os tipos de interações entre pessoas dentro do estado do Rio de Janeiro. E, é importante frisar, as periferias, que as esquerdas tanto gostam de falar sobre, foram literalmente construídas pelo Estado. Os detalhes nefastos da intervenção estatal são inúmeros, e aqui vai a visão libertária sobre eles. Uma multidão de pessoas, não só da favela da Praia do Pinto, forçadas a morar num local distante de onde anteriormente moravam. Mas não só isso, diante de tudo, com certeza resulta em transtornos sociais. Houve dificuldade para chegar ao local de trabalho,
de fazer compras e até de conseguir lazer, visto que as áreas até aquele momento praticamente não possuíam infraestrutura urbana. As consequências psicológicas também foram pesadas, pois há relatos de pessoas que nunca se recuperaram do quadro depressivo após o reassentamento das comunidades, distantes e desconhecidas da ex-vida dos ex-favelados. A gigante maioria dos reassentados trabalham na Zona Sul e perderam seus empregos por causa de incompatibilidade financeira ou com horários, pelo custo da passagem ou pela inexistência de transportes públicos. Sim, a infraestrutura urbana era escassa a esse ponto. Muitos careciam de abastecimento de água ou esgoto. As vias não eram asfaltadas, não havia comércio, coleta de lixo ou locais para atendimentos médicos. Para muitos, restou apenas a opção de renda ilegal. E quando você tem que escolher obedecer a leis e conseguir comprar comida, nem precisa se pensar tanto assim para decidir o que fazer. Esse fato pode ter sido um fator relevante para a onda de criminalidade ter aumentado no estado ao longo das décadas. Como é retratada em filmes e músicas, principalmente a Cidade de Deus é um local de disputa entre gangues e, portanto, extremamente perigoso. Como se não fosse o suficiente, a remoção tinha por objetivo manter o status quo da sociedade. Então, o Estado o estratifica, ou seja, impede o enriquecimento dos pobres, que aconteceria através da valorização da terra onde moravam. E sim, esse foi o real objetivo. Discursos higienistas são meros espantalhos para a crueldade. Portanto, a desigualdade no estado só fez crescer, tanto que hoje o Rio está no ranking das 10 metrópoles mais desiguais do mundo. Sim, nós libertários sabemos que o Estado serve para isso, mas para quem é leigo vale explicar. O Estado sistematiza a opressão para manter os mais ricos amigos do rei, a ponto que quase todos veem tal opressão como parte da vida. Mas ser roubado não é natural, e muito menos, assim como o Estado, aceitável. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por CryptoBR, revisado por Paulo Almeida, narrado e produzido por J. Fernandes. Se você gostou deste vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone de campainha. Apoie iniciativas libertárias. Veja mais em nosso site. Apoie também o comércio local do seu bairro. Pequenos negócios que sustentam esse país, mas que estão quase proibidos de existir, por conta de opressão estatal. Até a próxima.